O caso de hoje conta a história de um agricultor que teria se deparado com criaturas humanoides na sua plantação e depois disso ele passou a sofrer alguns efeitos colaterais. Hoje iremos falar sobre o caso Valensole. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos que você deixe um like e um comentário para interagir com o conteúdo e assim o YouTube entende que ele é relevante para você e vai te mostrar os próximos vídeos quando eles forem postados. Verifique também a possibilidade de se tornar membro do canal e o seu nome vai aparecer durante o vídeo em algum momento quando você se torna membro no nível perito. Valensole é uma cidade localizada em Forcalquier, nos Alpes da Alta Provença, na França. A cidade fica em um planalto que são mesclados pelas cores azul lavanda e dourado, devido às plantações de alfazema e trigo que cobrem esses campos. Valensole fica na parte do Parque Natural Regional Verdon e a sua localização garante cerca de 300 dias de sol por ano, sendo assim a origem do seu nome, que vem do latim Vallis de Solis, que em tradução livre ficaria como Vale do Sol. A cidade conta com pouco mais de 3.000 habitantes, sendo a última divulgação em 2017, e embora seja uma cidade turística muito procurada por sua beleza dos campos, segundo as fontes, ela também é uma cidade extremamente perigosa, principalmente para adolescentes em desenvolvimento, entre 12 a 15 anos. Isso se dá pelo fato de que os campos de lavanda são radioativos devido aos testes nucleares que foram realizados pelos alemães durante a Guerra Mundial, e na verdade esse é o motivo da lavanda dessa cidade ser tão azul e diferente das demais do resto do mundo. Os campos ficam em grande parte na zona rural da cidade e longe deles a radioatividade é considerada aceitável. É nessa cidade que morava Maurice Massé, que foi protagonista do avistamento ufológico considerado o mais importante de Valensole. Maurice foi descrito como sendo um lavrador honesto, sincero e muito valente. Inclusive, ele fez parte do movimento de resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi considerado um dos mais corajosos. Ele era dono de uma grande plantação de alfazemas nas extremidades mais rurais de Valensole e trabalhava diariamente acompanhado do seu pai no campo para garantir o sucesso da colheita. Na última semana de junho de 1965, Maurice notou que havia alguns danos nas plantações, como se alguém tivesse levado algumas plantas. As plantas não eram arrancadas pelas raízes, mas eram quebradas próximas ao talo. Isso passou a acontecer todas as noites. A princípio, ele achou que se tratava de alguém que estava invadindo a sua propriedade e roubando essas plantas. Isso acabou deixando Maurice e o seu pai muito intrigados e irritados com a situação. Então, eles decidiram pegar os ladrões em flagrante. Quando foi no dia 1º de julho de 1965, o Maurice acordou mais cedo que de costume, por volta das 5h45 da manhã. Algumas fontes falam 5h45, mas outras falam 6 ou 6h30. Ele foi então para o seu campo de cultivo a 1,5 km da sede. Maurice chegou antes mesmo que o sol pudesse aparecer. A princípio, ele não viu nenhum sinal de qualquer movimento estranho e nenhum vândalo no local. Então, ele resolveu ficar escondido, esperando para ver se alguém aparecia. Ele se escondeu atrás de uma moita de feno, onde acendeu também um cigarro, mas antes mesmo que ele terminasse de fumar, ele ouviu um estranho ruído que se assemelhava a uma espécie de assobio. Ainda escondido, ele olhou para o campo e viu surgir um aparelho voador que pousou em uma parte que havia sido recentemente carpido e continha somente
terra, a cerca de 100 metros de onde ele estava. O Maurice pensou que se tratava de algum tipo novo de helicóptero que estava sendo testado ou algo assim. Então, sorrateiramente, ele se aproximou do local do pouso, passando por uma vinha para surpreender o piloto e obrigá-lo a sair do seu campo de flores para pousar em outro lugar. Quando ele estava a cerca de 7 ou 6 metros de distância, ele percebeu que aquilo claramente não era um modo de transporte conhecido. O aparelho tinha uma forma ovalada com uma cúpula superior transparente, como se fosse de vidro. A lateral tinha uma porta, o objeto estava apoiado sobre 6 pés finos, hastes que saíam da parte central de baixo, e um grande pivô que saía do centro, sendo esse como se fosse uma coluna mais grossa. O objeto tinha aproximadamente o tamanho de um carro e era numa cor cinza metalizado. No campo próximo a esse objeto estavam 2 seres humanoides que mediam cerca de 1,20 m de altura, tendo a estatura semelhante a uma criança de 8 anos, que vestiam um traje cinza esverdeado que era uma única peça do pescoço aos pés e deixavam de fora as mãos. Eles carregavam um pequeno recipiente do lado esquerdo e um maior do lado direito, ambos presos a uma espécie de cinto na cintura. Os seres tinham uma cabeça desproporcional ao corpo, equivalente a 3 vezes maior que uma cabeça humana. Eles não tinham cabelos, os olhos eram parecidos com os nossos, estando ligeiramente mais puxados, não tinham lábios e a boca era somente uma pequena abertura. Eles não usavam capacetes e nem luvas, as mãos eram proporcionais ao corpo, pequenas, e o Maurice ficou espantado com o que ele estava vendo e desde o início ele tinha certeza que não se tratavam de pessoas. Ele observou que aquelas criaturas pareciam agachadas, próximas às flores de alfazema, como se estivessem observando e analisando aquelas plantas cuidadosamente. Um dos seres estava de costas para o Maurice e o outro agachado de frente a ele, e após alguns minutos o humanoide teria percebido a presença do Maurice. Então ele saiu do esconderijo e caminhou em direção aos seres. As criaturas não demonstraram medo nem surpresa. Um deles pegou um tubo fino de um dos estojos que carregavam na sua cintura e o apontou em direção ao Maurice, que instantaneamente ficou paralisado. Embora ele não tivesse controle do seu corpo, ele conseguia ter percepção dos acontecimentos ao seu redor. Ele movia os olhos. Durante aproximadamente 1 minuto, aqueles 2 seres examinaram Maurice de perto e pareciam estar conversando entre eles. Quando eles se comunicavam, o Maurice ouvia uma espécie de ruído que saía das suas gargantas sem que as bocas se movessem. Em nenhum momento aquelas criaturas demonstraram agressividade ou fizeram com que ele sentisse-se ameaçado. Na verdade, parecia que eles tinham uma espécie de olhar amigável quando olhavam para o Maurice. Depois disso, os 2 seres voltaram para aquele objeto, a porta dele se fechou e o Maurice ainda pôde vê-los dentro da cúpula, e em poucos segundos o objeto levantou do solo alguns centímetros e as 6 hastes começaram a girar cada vez mais rápido, e depois ele deu uma leve inclinada para frente, fazendo com que as hastes parecessem uma espécie de motor que impulsionava para frente. O que se dá a entender é que o objeto navegava como se fosse uma espécie de submarino, com as hélices na parte de trás. O objeto subiu lentamente até alcançar aproximadamente 50 metros de altura, e depois ele saiu em alta velocidade, que era tão rápido que para o Maurice pareceu um piscar de olhos. O Maurice, que estava paralisado, pôde observar detalhadamente toda essa cena. Após esse objeto desaparecer, ele ainda ficou alguns minutos sem conseguir se mover, chegando a pensar que era o fim dele. Após cerca de 20 minutos, ele começou então a se recuperar, pôde mover o seu corpo, e após verificar que ele se sentia bem, ele resolveu fazer alguns trabalhos no campo. Mas a verdade é que ele estava muito assustado e precisou de um tempo para analisar na sua mente o que tinha acabado de acontecer.
Por volta das 9 da manhã, ele voltou para sua casa e às 10 ele foi até uma cafeteria local que pertencia ao seu amigo Moansan para tomar um café da manhã. Esse amigo imediatamente percebeu que o Maurice estava emocionalmente abalado e depois de um pouco de insistência, o Maurice contou o que havia presenciado durante aquela madrugada. Moansan comentou que Maurice procurasse então as autoridades locais e prestasse uma queixa, mas ele se negou a fazer com medo de que achassem que ele estava louco e o internassem em um hospital psiquiátrico. Depois que o Maurice saiu da cafeteria, esse amigo, o Moansan, foi até o local que ele tinha contado a história, pois ele sabia que o Maurice era um homem de confiança e não tinha dúvidas sobre a sua história. No local, o Moansan encontrou então evidências do pouso do objeto que estavam marcados no solo, o que dava ainda mais veracidade ao depoimento do amigo. Então, ele mesmo foi até as autoridades e contou o que havia acontecido com o Maurice e imediatamente foi iniciada uma investigação. O Maurice, que tinha ido para casa, contou tudo em detalhes para o seu pai e para sua filha de 18 anos. Depois ele foi com a filha até o campo de alfazemas e juntos eles viram ainda as mesmas marcas que o Moansan havia visto. 4 marcas que seriam das hastes laterais e um buraco profundo do meio que havia entrado na terra cerca de 80 centímetros, referente ao pivô central. No local também havia uma espécie de lama em volta do buraco e quando eles retornaram já no final da tarde, essa lama havia endurecido e ficado igual a um tipo de cimento. Naquele mesmo dia, os investigadores da Gendarmerie Nationale e a imprensa francesa ficaram sabendo do caso porque o Moansan havia contado a eles. Então, no dia seguinte, havia vários repórteres e investigadores no local entrevistando o Maurice. 2 dias após esse evento, os jornais de toda a França já estavam noticiando sobre pequenos invasores que haviam sido vistos em Valensole. Alguns só relatando o incidente como contado por Maurice, outros já fazendo piada com a história e apresentando possíveis explicações para o incidente, como delírio, um sonho ou de fato ter sido um helicóptero que foi mal interpretado. Os investigadores da Gendarmerie, que é a Guarda Nacional, questionaram as forças armadas francesas sobre haver algum voo de helicóptero na região naquele horário, mas foram surpreendidos com a resposta de que nenhuma aeronave havia realizado nenhum tipo de ação naquelas proximidades e também nenhum radar teria registrado nenhum tipo de movimento por ali. Como na maioria dos casos, principalmente em cidades pequenas, Maurice passou a ser assediado pelos jornalistas e também por curiosos. E isso fez com que ele e a sua família deixassem a cidade de Valensole e passassem algum tempo na casa de um parente em outro local. Maurice tinha plena consciência do que ele havia presenciado, que não eram humanos, e temia que o sensacionalismo acabasse afetando ainda mais e com os julgamentos das pessoas ele fosse classificado como louco e forçado a ser internado em uma clínica psiquiátrica. Então ele parou completamente de dar novos depoimentos à imprensa, passando a responder somente a investigadores envolvidos no caso e a ufólogos que foram até a região para investigar. Os investigadores do caso declararam publicamente que foi constatado a existência de uma marca estranha e recente no formato de uma bacia rasa com 1 metro de diâmetro, com 4 sulcos rasos na extremidade que tinham cerca de 8 centímetros de largura e 2 de comprimento cada um, que formavam uma espécie de X e tendo no centro um furo cilíndrico profundo. A terra do local estava compactada, como se algo pesado estivesse ficado sobre ela. Segundo o ufólogo Aimé Michel, que analisou e estudou o caso profundamente, as plantas do local foram afetadas. As alfazemas próximas de onde o OVNI pousou teriam murchado, mas logo se recuperaram e apresentaram diferentes estruturas das demais, ficando com folhas mais finas, talos mais altos comparados com as outras fora da marca. A trajetória do objeto, quando decolou, afetou também as plantas
pelo caminho. Ao serem analisadas, as raízes estavam completamente normais, mas os ramos dessas plantas estavam dessecados. Era como se elas tivessem sido colocadas sob um calor intenso e ficaram secas, a ponto de virarem pó quando pressionadas. Dentro do círculo onde o objeto pousou, nenhuma planta cresceu durante os anos seguintes. E embora tenham sido feitos vários testes biológicos e químicos, nada de anormal foi encontrado, a não ser o fato de ter uma quantidade maior de cálcio do que o restante da Terra. Um mês depois, em 8 de agosto daquele mesmo ano, novamente o círculo foi encontrado dentro dos campos de alfazemas de Maurice, contendo as mesmas plantas dessecadas e as mesmas anomalias. Há um outro detalhe interessante de ser mencionado sobre esse caso. É o efeito que aconteceu na saúde de Maurice. Psicologicamente falando, ele começou a apresentar um distúrbio do sono. Normalmente ele dormia de 4 a 5 horas por dia, mas nos dias seguintes ao contato com esses seres, ele passou a dormir 12 a 14 horas todos os dias. No quarto dia depois do contato, ele passou a dormir 24 horas por dia, sendo necessário que a esposa e o pai o acordasse para que ele se alimentasse e depois voltasse a dormir. Mesmo acordado nesse período, ele não conseguia conversar por estar extremamente sonolento, e esse fato foi confirmado pelo comandante da gendarmerie. Ele também não tinha memórias sobre sonhos e dava a impressão de naturalidade e bem-estar, mas também foi notado que ele começou a apresentar tremores nas mãos. Esses sintomas duraram cerca de 5 semanas após o contato. O relógio de pulso que o Maurice usava na ocasião funcionava normalmente até ele ter esse tipo de contato. Depois disso, ele passou a funcionar de maneira bem mais lenta na contagem do tempo e apresentava uma distorção magnética, desviando em 3 graus as bússolas que eram colocadas próximas do relógio. O caso de Valensole é um dos mais interessantes da ufologia francesa, principalmente pelo fato de haver conexão com outros casos ocorridos até mesmo em outros países. Em junho de 1989, ocorreu um pouso de um OVNI também em campos de lavanda nas proximidades. O proprietário da época não quis se identificar devido a já saber dos problemas causados ao Maurice com a imprensa, mas ele era dono de um campo chamado Grand Saint-Jean, e quando ele chegou cedo no local para carpir, acabou descobrindo uma marca ovalada de aproximadamente 30 metros de diâmetro com um eixo maior. Haviam 3 marcas circulares no interior que teriam sido produzidas por algum equipamento pesado, e as plantas dentro dessas marcas estavam queimadas. Na mesma semana, entre 12 e 18 de junho, moradores de Valensole relataram o avistamento de fortes luzes amareladas e pequenas esferas vermelhas que sobrevoaram a mesma região desse campo. O mais intrigante é que o caso Valensole apresenta semelhanças com o caso Loni Zamora, onde um policial no Novo México teria se deparado com um OVNI semelhante, observado o comportamento dos tripulantes da mesma maneira e a aproximação teria sido do mesmo jeito. Mas esse é um caso que vamos deixar para um próximo vídeo. De qualquer modo, esses dados também são iguais a um outro caso ocorrido em Algeciras, na Espanha, em 1981. E vale lembrar que, se formos comparar o fato de que ufólogos afirmam que esses seres de outro planeta são atraídos por ondas de radiação, esse pode ser o motivo pelo qual os humanoides teriam ido até a plantação do Maurice, pois, como dito antes, esses campos ainda retêm radiação dos testes nucleares. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.